Então, vou começar a apresentar o Andrei dos Santos Cunha, nascido em Pelotas, certo? Rio Grande do Sul, tradutor, Uhum, professor de língua, literatura, cultura e tradução no bacharelado em letras, pela isso. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum, Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Dentre algumas obras traduzidas, podemos citar Sem Poemas e Sem Poetas, a mais querida antologia poética do Japão, uhum, Lusofonia do Hóspede, Poemas de Tawada Yoko, uhum, Histórias de Outra Margem, da Outra Margem, trilogia Mitos Africanos, Mitos Gregos e Mitos Egípcios, em quadrinhos de Gary Jeffrey. uhum. Nós, graduandos de curso de letras italianos, hoje vamos perguntar um pouco sobre a profissão de tradutor, né, e os desafios aqui no Brasil. Como você lida com essas situações? Sim, eu acho que existem diversos perfis de tradutor. Existe tradutor que trabalha sempre com tradução e se sustenta fazendo tradução. Conheço casos, meus amigos, conhecidos, colegas, que trabalham com tradução o tempo todo, fazem tradução, pode ser para uma empresa, para uma agência, ou tem diversos clientes, ou tem o nome registrado em diversas agências. Estão sempre fazendo alguma tradução e recebendo esse dinheiro e trabalhando como autônomos, profissional autônomo com tradução. O meu caso nunca foi esse. Eu sempre fui professor de língua estrangeira. Eu fiz a minha graduação e meu mestrado no Japão. Enquanto eu morava no Japão, eu trabalhei como professor de francês, de inglês e de português, mais tarde português para estrangeiros também. Mas eu recebia a bolsa para estudar, então eu tinha bolsa para estudar, recebia um dinheirinho para dar minhas aulinhas de inglês, de francês, de português, e muito de vez em quando eu pegava alguma tradução para fazer, em geral do japonês para o português ou do português para o japonês. Aí quando eu vim para o Brasil, meu primeiro emprego aqui no Brasil foi, de novo, como professor de francês, professor de inglês e de japonês, no caso, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que fica em São Leopoldo, aqui perto de Porto Alegre, a Unicinos. E aí, nesse caso, eu dava aula, o meu salário fixo era as turmas que eu dava aula, de inglês, de francês e de japonês. Mas o Instituto de Extensão lá da Unicinos, além de aulas de inglês, de aulas de línguas estrangeiras, eles ofereciam serviços de tradução também. E eles perguntavam para os professores quais eram os que tinham interesse em fazer. Eu disse, eu tenho. Porque é uma coisa que eu me sinto confortável fazendo. Não que eu tivesse tido formação, mas eu já tinha bastante prática, na verdade. E aí, lá na Unicinos, todo mês, praticamente, entrava algum serviço de tradução, que eu sempre aceitava, porque, além de... era uma coisa que eu gostava de fazer. Além disso, eu estava sempre precisando de dinheiro. E era uma coisa que complementava a renda, mas não era a renda principal. A renda principal fixa era da aula. Mais tarde, daí, eu fiquei 10 anos trabalhando na Unicinos. Nesses 10 anos, assim, na vida prática do dia a dia de tradutor, eu aprendi um monte de coisa. Porque as traduções que entravam eram de todo tipo possível e imaginável. Tinha texto acadêmico, tinha texto jornalístico, tinha legendagem de falas, de vídeo, tinha muito abstract, que é um tipo de texto acadêmico, né? Traduzir tese, traduzir dissertação, traduzir do inglês para o português, do português para o inglês, do francês para o português, do português para o francês, do japonês para o português, do português para o japonês. Cada vez era uma coisa diferente, muita variedade de gêneros textuais. Assim. E, sei lá, alguém lá em cima assim, velou por mim que eu tinha, não era coragem a palavra certa, tinha falta de vergonha na cara, eu aceitava tudo para fazer. E a obrigação de ter que fazer, de ter que entregar no prazo, me fez aprender a fazer tradução, na verdade, na prática. Eu fui estudar a teoria da tradução mais tarde, quando eu entrei na URGS. Na URGS, primeiro, eu já velho, já tinha feito graduação, já tinha voltado do Japão, já tinha feito mestrado. Na URGS, eu fiz vestibular para letras. Aí eu comecei a fazer letras, bacharelado tradutor. Foi aí que o meu primeiro contato com teoria da tradução mesmo para valer. Assim, tinha lido livros de teoria da tradução, mas de uma maneira muito diletante. Assim.
E depois eu fiz concurso para professor de japonês na URGS. E aí a gente tinha, em sala de aula, muito texto literário. E na área do japonês tem uma característica, é que a matéria que eu tinha que dar em aula, de história da literatura japonesa, história da cultura japonesa, não tem nada traduzido. Simplesmente não tem material. A literatura japonesa que foi traduzida no Brasil é haikai, que é um tipo de poesia. Um tipo, dentre os muitos tipos de poesia japonesa que existe, este único tipo de poesia foi traduzido para o português. E prosa, assim, romance do século XIX para cá. Sendo que a literatura japonesa começou na Antiguidade, 8 depois de Cristo. Esses textos não existiam nenhum. Eu tive que primeiro traduzir trechos e depois me organizar para traduzir livros maiores, mais elaborados. E, paralelamente, além disso, eu traduzia romances, aí sim, para uma editora profissional de São Paulo, comercial, que publica mais romance do século XIX e século XX. E agora do século XXI, né? Só literatura moderna e contemporânea, basicamente. E aí, para essa editora, eu traduzo romances. O material que eu traduzo pela editora são títulos de romancistas japoneses. Para a minha atividade em sala de aula, eu traduzi muita poesia, mas eu estou vendo a hora que eu vou ter que traduzir prosa também, porque ainda falta um monte de material para usar em aula. Eu não tenho material para dar aula, entendeu? Então, se eu quero dar aula de alguma coisa, tem que eu produzir o material, tem que eu ir atrás dos textos japoneses, traduzir para ensinar em aula. Então, foi daí que eu tive a ideia. Então, quem sabe esse monte de coisa que eu vivo traduzindo, quem sabe eu junto e coloco em livro. E aí foi que aconteceu o 100 Poemas de 100 Poetas, porque 100 Poemas de 100 Poetas são poemas que eu ia traduzindo para dar em aula, que eu um dia me enfureci e botei tudo num livro só e saiu o livro. Porto Alegre, aqui a cidade de Porto Alegre, acho que Florianópolis tem um pouquinho disso também, que eu conheço o pessoal de Florianópolis, bastante que é envolvido em editoras. Porto Alegre tem uma característica que é uma cidade que tem muitas editoras pequenas, independentes, que lançam títulos não apenas pelo interesse comercial, lançam títulos pelo interesse artístico, meio que a fundo perdido às vezes até. E essas editoras, elas dão muito apoio, assim. E eu recebi muito apoio de uma editora local aqui de Porto Alegre para traduzir poesia. Então, basicamente, o que eu faço agora são 3 coisas diferentes, né? Eu traduzo comercialmente romance contemporâneo para uma editora de São Paulo, comercial. Eu traduzo material de literatura japonesa dos mais variados tipos para a sala de aula. E eu traduzo poesia japonesa, em específico, para uma editora de Porto Alegre que está interessada em publicar poesia japonesa. E além disso, tem mais uma outra coisa que eu faço, que nesse meio tempo teve concurso para tradutor juramentado em Porto Alegre. E eu fiz e passei. Fiz assim, por favor. Não achava que ia passar, mas passei. E aí, então, eu tenho licença para ser tradutor juramentado em Porto Alegre. E aí, de vez em quando, muito de vez em quando, porque isso aí não casa muito bem com a minha disponibilidade de horários. Assim, então. 1 ou 2 vezes por ano, quando eu estou de férias, assim, eu faço atividades de tradutor juramentado. E eu tenho uma vantagem, que eu nunca pensei que ia ser uma vantagem, mas no fim foi, é que eu fiz no Japão graduação em Direito. Então, vocabulário jurídico em japonês, eu meio que sei. por saber, porque eu estudei na faculdade, sabe? E nunca pensei que ia usar isso no Brasil, mas, em geral, o que me acontece é que aqui no Brasil, quando me solicitam tradução juramentada, quando eu pego mesmo para fazer, em geral é contratos. E aí, vocabulário de contratos, para mim, não é difícil, porque eu já tinha estudado. Então, além do que, quando eu não sei uma palavra e tal, eu sei onde procurar, porque é um assunto que eu meio que conheço as fontes. Então, mas isso eu faço de vez em quando. Agora faz um bom tempo que eu não faço. Só faço quando não prejudica as minhas outras atividades, assim, muito por fora. É isso, as coisas que eu faço são essas. Muito bacana, Andrei. Nossa primeira pergunta era mais para você se apresentar, né? Uhum. E dizer como você começou a traduzir e o que te Uhum. motiva a traduzir atualmente. Uhum. E
Eu tenho uma segunda pergunta para você, mais específica, em relação às poesias e os poemas, né? Tá. Que, ao traduzir os poemas com rimas, e numa língua tão diferente do português como o japonês, muitas vezes acontece a perda de sentido, né? Ou a rima não acontece no português. E como você lida com essa situação? Tá, assim, a poesia japonesa não tem rima, porque é uma língua muito diferente da nossa, ela funciona de um jeito muito diferente do nosso, e ela tem poucas vogais, e as vogais são sempre puras, não tem ditongo, até tem ditongo, mas tem muito pouco ditongo no japonês, e a maioria das vogais são puras, e a maioria das combinações consonantais e com vogais é uma consoante e uma vogal. As sílabas são quase todas só uma consoante e uma vogal. Então, é muito repetitivo, tem muito da, ta, sa, ma, wa, muito repetitivo. Então, se fosse ter poesia rimada em japonês, é muito fácil rimar em japonês. Às vezes, diz 3 ou 4 palavras uma atrás da outra, todas rimam, porque elas têm o mesmo esquema sonoro. Então, para um poeta japonês, não interessa rimar, porque é uma coisa muito simplória de se fazer, sei lá. Não, a história da poesia japonesa é muito antiga. Começou, como eu falei para vocês, no século VIII, na antiguidade. E desde o início ela não era rimada. Ela era baseada em métrica, em ritmo. Ela eu ia dizer que ela é semelhante à latina e à grega, mas não é bem que seja semelhante. A latina e a grega têm a sua própria maneira de funcionar interna, mas a latina e a grega também, né, não se baseiam em rima. Isso é mais uma característica das literaturas e das poéticas da Idade Média europeia para cá, né? É que se usa muito mais rima. Então, como não tem rima em japonês, o problema de não rimar não tem. Tá? Mas existem diversos outros problemas, né? Vocês sabem, vocês são da letras. Poesia, além de rima, tem aliteração, tem ritmo, tem métrica, tem metáfora, tem alusões intertextuais a textos que vieram antes, tem variações sobre o mesmo tema. Então, para eu entender um poema que foi escrito agora, eu tenho que saber que um poema escrito anteriormente já falava desse tema e que o autor que está falando desse tema agora, ele está se referindo ao poema anterior e fazendo uma variação de sentido no poema. Poesia, acho que praticamente toda a literatura tem essa questão, mas a poesia, em especial, ela ocorre dentro de uma comunidade interpretativa, que a gente chama. As pessoas daquela comunidade que produz e aprecia aqueles textos, aquelas pessoas sabem como é que aquele tipo de texto funciona. Então, elas apreciam o que o poeta faz em termos de brincar ou de aplicar as regras interpretativas que aquela comunidade tem. E isso, no caso de uma cultura como a japonesa, muito distante da nossa, ainda mais que eu traduzo poesia da Antiguidade e da Idade Média, a nossa comunidade interpretativa brasileira não tem quase nada em comum com a comunidade interpretativa japonesa. Não, quase nada é exagero. Existem algumas coisas que são universais e que existem sim. Expressão de melancolia, expressão de desejo sexual, expressão de paixão, de amor, de saudade, de nostalgia, essas coisas têm em comum com a nossa poesia e a poesia da antiguidade japonesa. São temas, entre aspas, muito grandes, digamos, universais. Então, quando tem esses temas, eu me foco mais no tema que está sendo tratado e uso palavras em português que a gente associa à poesia temática desse assunto. Então, se é, por exemplo, a apreciação da natureza, uma coisa que eu faço muito, é usar vocabulário que eu encontro em letras de música da Bossa Nova, letras da Bossa Nova. Porque as nossas letras de Bossa Nova fazem muito alusão a sol, a mar, a céu, a beleza da natureza e tal. E aí, então, eu uso um pouquinho desse vocabulário na hora de traduzir a apreciação da natureza da antiguidade japonesa. Por exemplo, já me aconteceu de usar palavras como barquinho, muito diminutivo, tal, porque no poema o poeta japonês estava apreciando a beleza do barco passando ao longe no horizonte do mar, e isso para mim remetia a um universo interpretativo que a gente tem no Brasil, que é de letras de música popular, especialmente da bossa nova. Outras vezes não tem o que fazer. Tem vezes uma coisa muito comum, por exemplo, é que quando em poesia da antiguidade japonesa
quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste, a gente diz: as mangas do meu kimono estão encharcadas. As mangas do meu kimono estão encharcadas quer dizer que eu chorei tanto que eu molhei toda a manga do meu kimono. Então, e as pessoas, no que ouvem manga de kimono num poema, elas não precisam de mais nenhuma referência. Elas já compreendem automaticamente que o poeta está se referindo a choro, e o motivo do choro é sofrimento amoroso. Então, um leitor japonês associa manga do kimono com sofrimento amoroso. E um brasileiro não tem esse aplicativo no celular dele. Eu não tenho como forçar um brasileiro a interpretar um poema desse jeito. Aí, a única solução que eu tenho para esse tipo de problema é a primeira vez que aparece numa coletânea, numa antologia, eu digo: olha, leitor brasileiro, quando eu falar de manga, na verdade, os japoneses estão se referindo a sofrimento amoroso, por esse motivo. Preciso da nota de rodapé. Mas depois, quando aparecer de novo, porque vai aparecer de novo manga diversas vezes na mesma antologia. E aí depois eu confio que o brasileiro que está lendo o livro vai se referir àquela primeira nota de rodapé e vai se lembrar que é sofrimento amoroso. Outra coisa interessante que eu acho super interessante é que quando tem cabelo revolto, cabelo descabelado, cabelo solto, cabelo espalhado no chão, quando fala de cabelo e o cabelo está solto ou desordenado, isso quer dizer sexo. Pelo motivo óbvio que quando a pessoa faz sexo, a pessoa fica toda descabelada. Mas a gente não precisa, no Brasil, necessariamente associar sexo a ficar descabelado. Mas um poema japonês da antiguidade, no que aparece cabelo descabelado, eu já sei que aconteceu sexo, ou vai acontecer sexo. E que esse sexo deixou a pessoa, o autor do poema, muito, muito angustiado, porque ele ou ela se descontrolou muito. O sexo apaixonado, arrebatado, é uma coisa, um descontrole de emoção. Isso é tudo expresso meramente pela palavra cabelo descabelado. Então, eu tenho também que explicar. Olha, leitor, esse cabelo aqui significa isso. Quando aparecer de novo, lembre-se, vai significar isso. E aí a pessoa vai ter que associar nas repetições, as diversas vezes que aparece, como sendo o que a gente chama de metáfora fixa. Né? E por aí vai. Acho que eu podia ficar horas falando dessas metáforas fixas, assim, porque existem muitas. Dei só 2 exemplos, os 2 de amor, mas tem muitos de natureza também. Falando um pouquinho ainda, continuando falando da obra de 100 poemas, 100 poetas, como que é contado por várias épocas, a gente viu lá que foi 600 anos, basicamente, juntados de poema, tem vezes que a língua muda e transforma, isso aparece no texto de vez em quando, tipo, as diferenças acontecem ou a língua continua igual nesse período de 600 anos? Tá, a tua pergunta é com relação à língua, né? Uhum. A língua, ela mudou, as pessoas falavam uma língua diferente com o passar do tempo e escreviam prosa de maneira diferente com o passar do tempo. Porém, a poesia em si, ela é muito mais conservadora na gramática e no vocabulário e se manteve mais ou menos o mesmo vocabulário por 1000 anos. Não é que não tenha tido variações, tem um período arcaico, século 8 a 9, em que algumas palavras que se usavam no século 8 e 9 desapareceram depois. Mas do século 9 em diante, do século 10 em diante, até o século 19, o vocabulário se manteve o mesmo e a gramática se manteve a mesma para poesia. Para outras coisas, não. O japonês continuou evoluindo para outras coisas, mas para poesia isso meio que se cristalizou. Porque a poesia era vista como uma maneira de manter um legado tradicional. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito a poesia, a música que a gente chama de música gauchesca, e a gente vê o compositor de música gauchesca, um guri novo, sei lá, de 20 anos de idade, ele usa palavras que o avô dele já acharia antigas, quando ele está escrevendo música gauchesca, letras de música gauchesca. Quando ele está falando no dia a dia, ele não vai usar aquelas palavras super obscuras, mas para dar gosto de música gauchesca, tem que usar essas palavras antigas. E aí acontece a mesma coisa no caso da poesia clássica japonesa. O vocabulário clássico se manteve muito conservador e muito estável durante um milênio, digamos assim. Muito legal. Gostei desse exemplo, né? Falando da cultura gaúcha. Muito bom. O Jean tem uma pergunta agora para fazer.
Então, a gente sabe que o gênero poético e o gênero de prosa no romance, né, são muito diferentes. E assim, eu gostaria de saber se você tem uma preferência pela tradução da poesia ou da prosa, ou se para você é a mesma coisa, ou como que funciona. Eu amo de paixão fazer as duas coisas. Eu adoro traduzir prosa, adoro traduzir poesia também. E eu acho que no caso nosso, vocês são do italiano, né? Eu acho que acontece um pouco mais ou menos a mesma coisa com o italiano que acontece com o japonês no Brasil. A gente não é só tradutor, a gente representa uma cultura pouco representada no Brasil. Então a gente tem meio que a gente se acha na obrigação, não que a gente tenha, mas a gente meio que se acha na obrigação de apresentar muito mais a cultura do que, por exemplo, um cara que está traduzindo está estudando para ser tradutor de inglês, por exemplo. Ele vai se especializar num autor lá ou num gênero textual que ele gosta mais, porque o universo de coisas traduzidas no inglês no Brasil é gigantesco, então ele pode se especializar. No meu caso, que sou do japonês, e no caso de vocês que são do italiano, acho que vai por aí também, eu acho que a gente não deve se especializar. Eu acho que a gente deve procurar apresentar para o brasileiro o máximo de variedade possível. Não é que não é, tá, tem tipos de texto japonês que eu não gosto muito de traduzir. Aí esses eu tento evitar, claro. Não me identifico nem um pouco, digamos assim, né? Mas em geral, eu tento fazer de tudo um pouco. Porque um pouco porque eu acho que é a minha obrigação. Como professor de tradução, de literatura e de cultura japonesa. Me dedicar a tipos variados de textos. Então, na maior parte do tempo, você escolhe as suas obras ou você é encomendado a As algumas duas traduções? coisas. As duas coisas. As duas coisas. Bacana. E as encomendas vêm tanto de pessoas particulares, indivíduos, né, como de empresas ou de editoras, né, de tudo um pouco. Certo. Bom, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a obra Sem Poemas e Sem Poetas. Eu vi um vídeo no seu canal no YouTube e você explica um pouco assim sobre a obra em si, né? Eu queria que você contasse para quem vai assistir o vídeo depois, desse uma resumida assim como que ela foi feita. Tá. Essa antologia é uma antologia fixa. Ela foi feita no século XIII. 13, né? 13. Ela foi feita no século XIII por um poeta japonês que entendia muito de poesia. Ele não era só poeta de fazer poesia, ele era poeta sabido de poesia dos outros. Ele entendia da história da poesia japonesa que tinha vindo antes dele. Isso não era muito incomum no Japão, porque no Japão tem um costume muito antigo de se fazer antologias poéticas. Já desde o século VIII. A primeira antologia poética começou no século VIII. As pessoas tinham até o costume, por exemplo, de antepassados que escreviam bem, guardarem os poemas que os avós ou bisavós escreveram e ir juntando em cadernos, como se fosse patrimônio da família. Assim. E aí tinha pessoas que não eram da família, tinha pessoas que colecionavam poesia de todo mundo que elas conheciam e guardavam em cadernos. Era uma coisa que se fazia, era um costume que se tinha. Informalmente, as pessoas iam juntando e colecionando poesia, como quem coleciona outras coisas. Era um costume. E aí existe um outro tipo de antologia, que é a antologia oficial, que é quando um imperador, para mostrar que ele é ótimo, culto, super sabido e que a corte dele é a corte mais culta, mais maravilhosa, mais sofisticada, ele encomendava de um poeta profissional que o poeta fizesse uma pesquisa por tudo que estava anotado de poesia da época e ele juntava isso tudo num livro, uma antologia grande, por exemplo, de 1000 poemas, e divulgava como sendo a antologia poética oficial da corte daquela geração. Era uma espécie até de propaganda do governo, porque o imperador podia dizer: durante o meu reino, as pessoas escreveram essas poesias inesquecíveis que vão ficar para a posteridade. Era uma coisa que se fazia, normal de se fazer. E o organizador do Sem Poemas e Sem Poeta, Fujiwara Noteika, o Fujiwara Noteika era um desses poetas profissionais a quem o imperador um dia ordenou que fizesse
uma antologia poética super importante que se chama Shinkokinshu. Importantíssima, assim. E, inclusive, eu estou traduzindo no momento essa antologia. E aí o Fujiwara Notei, a vida toda ele teve costume de fazer organizações poéticas desse tipo. E outra coisa que se fazia era aula de poesia. Se tinha discípulos. As pessoas aprendiam umas coisas, estudavam com o mestre e o mestre ensinava como é que se escrevia poesia. E para ensinar, é o mesmo meu problema agora, para ensinar tu precisa ter uma apostila. E para tu ter a apostila, tu precisa colecionar modelos de poesia do que veio antes, não apenas tua, tu tem que colecionar a poesia dos outros também. Porque tu tem que mostrar, olha, como é que se faz esse tipo de poesia. Prestem atenção. Usar de modelo para usar em sala de aula. Tudo isso ele sabia fazer. Ele sabia fazer antologia poética oficial. Ele sabia fazer antologia poética para usar como material didático. E ele sabia fazer antologias poéticas porque quando ele entre um trabalho poético e outro, para descansar, ele continuava fazendo antologias poéticas. Ele fazia para seu próprio prazer também. Tem diversas antologias que ele organizou ao longo da vida só por organizar, porque ele achava bonito organizar antologias poéticas. A que ficou famosa é essa, 100 Poemas de 100 Poetas. Por quê? Porque ela é toda fechadinha, né? Ela é super bem organizada. Ele tinha tanta prática em fazer isso que chegou uma hora que ele fazia com maestria já. E no caso de 100 Poemas de 100 Poetas é tudo encaixadinho. A antologia começa com um poema super antigo e ela vai evoluindo cronologicamente até chegar a poemas de pessoas que ainda estavam vivas na época que ele publicou. Conhecidos, amigos, pessoas importantes da época dele. Nesse caminho, entre uma coisa e outra, os poemas vão meio que se relacionando uns com os outros. Se um fala de mal de amor, o próximo fala de mal de amor com um aspecto diferente. Se um fala de amanhecer, a aurora branca do amanhecer, o próximo fala da cor branca, mas não necessariamente no contexto de aurora. Eles meio que vão perguntando e respondendo uns com os outros. Se a gente sabe o que procurar de um poema para o outro, a gente enxerga o encadeamento de um poema no outro, pensado com uma lógica. E um extremo bom gosto. Então, na verdade, a própria organização da antologia de poemas escritos por outras pessoas, ela é uma espécie de poesia, porque ela tem uma intenção artística e uma habilidade artística por trás. E ainda por cima, ele quis organizar essa antologia, não era para fazer um livro, ele queria organizar a antologia para fazer quadros de caligrafia e usar como decoração de interior na casa de campo dele. Então, ele fez com a letra dele, a caligrafia dele, que é uma coisa muito comum no Japão também, considerar a caligrafia como uma arte. Ele copiou os poemas em cartolinas grandes, assim, fez quadros e foi colocando nas paredes da mansão dele como decoração. E o motivo por que essa ficou mais famosa que outras é porque as pessoas começaram a pegar essa antologia que ele fez e usar como apostila nos cursos que elas davam. Então, tinha um professor lá no interior do Japão, eu vou ensinar poesia, vou ensinar meus alunos a escrever caligrafia e tal. Eu vou usar como apostila, como modelo, vou usar essa antologia do Fujiwara Notei. Porque ela era meio considerada de autoridade, assim, um cara que tinha fama de ser bom no que fazia, né? Então, vou usar esse modelo aqui, porque esse modelo é quente. E aí ele foi copiado tantas vezes que chegou um momento que ele se tornou padrão. Todo mundo no Japão precisa estudar os poemas de 100 poetas. É meio que obrigatório. Assim. Como se fosse uma introdução à literatura do país, né? Então, ficou como sendo um patrimônio cultural e artístico do Japão, os 100 poemas de 100 poetas. Muita gente contesta que talvez não seja a melhor antologia, que talvez alguns poemas da antologia não sejam tão bons assim. Tem poemas muito melhores que podiam ter sido incluídos na antologia, mas não foram. Mas o fato é que a coisa virou um kit pronto, completo, que é fácil de usar. E ele vai em ordem e vai de 1 a 100. Né? E aí, numa fase posterior ainda, tem outra coisa que aconteceu com 100 poemas de 100 poetas, que agora sim faz parte da literatura, da cultura japonesa e não vai nunca sair. Assim. Fixou. É que tem um jogo de carta japonês, se chama Karuta, por sinal. É um baralho que tem os 100 poemas de 100 poetas escritos e se joga como se fosse um jogo de carta. E para jogar o jogo de carta tem que se saber os poemas de cor. E muita gente no Japão sabe os poemas de cor para jogar o jogo. Então, aí, no que virou esse brinquedo popular, aí a antologia se consagrou totalmente. Hoje em dia ela está fixa como
uma parte importante do legado cultural japonês. Na verdade, para mim, a grande surpresa não, a sorte que eu tive, é que, apesar de ser super famosa, super importante, nunca ninguém tinha traduzido, ninguém tinha tido a ideia de traduzir no Brasil. Então, eu pensei, inclusive, vou traduzir logo, antes que alguém traduza antes de mim. Porque, para mim, estava muito na cara que isso tinha que ser traduzido para o português. E a coisa que eu fiz quando traduzi é fazer questão. Tive muita sorte também que eu tive um editor muito bom aqui em Porto Alegre, editora Vestiário de Porto Alegre, o editor dessa empresa, dessa editora é o Roberto Schmidt-Prim, que ele também é poeta, artista plástico e tal. Eu tive muita sorte com ele, porque ele me deixou planejar o livro como eu quisesse, e eu fiz questão que o livro tivesse ilustrações. Porque no Japão, em geral, se associa cada poema com um ícone representando o poeta. Então, na verdade, quando tu abre o livro, de um lado, o livro que eu planejei, né, que foi publicado aqui no Brasil, de um lado tem um desenho do poeta e do outro lado está o poema. Então, tu pode olhar o poema e o desenho do poeta ao mesmo tempo, a ilustração, porque é uma experiência que não é igual, mas é uma experiência que meio que faz alusão à experiência que os japoneses têm com essa tradição cultural deles, que é de associar sempre a imagem ao poema. Ela foi feita com estilogravuras, né? Isso, com estilogravuras. Bacana. Tive sorte também que tinha estilogravuras maravilhosas, belíssimas, que já estavam no domínio público, né? Também isso é uma sorte muito grande, senão ia ter que pagar direitos autorais. Teve uma trilogia que você traduziu, que é de quadrinhos, né? De mitos africanos, gregos e egípcios. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de traduzir em outra língua sem ser o japonês, como o inglês, por exemplo. No início da carreira, eu tinha que aceitar qualquer coisa que me apresentasse, porque eu não era conhecido, ninguém sabia que eu existia. Então, quando vinha uma coisa que me ofereciam, eu aceitava qualquer coisa. Esse trabalho de traduzir esses quadrinhos, eu adorei fazer. Gostei muito mesmo, achei muito legal. Aprendi um monte de coisa com esses quadrinhos. São uns quadrinhos meio didáticos, né? Explicam as religiões africanas, explicam os mitos gregos, os mitos egípcios, para adolescentes, assim, de uma maneira bem didática. Eu adorei traduzir do inglês para o português. Quem me indicou para esse trabalho foi uma amiga minha, poeta, que morava em São Paulo e se dava com o pessoal da editora. E aí o pessoal da editora estava procurando alguém para traduzir esses quadrinhos, e ela disse, para aí que eu tenho um amigo meu lá em Porto Alegre que pode ser que aceite o trabalho. Aí ela me escreveu um e-mail e disse, eu aceito. Na hora eu disse, sim, aceito. Quanto mais experiência tu vai adquirindo, melhor tu vai traduzindo, né? E para mim, na minha cabeça, não interessa. Se tu acha que tu vai conseguir, às vezes mesmo que tu acha que tu não vai conseguir. Eu acho que tem que pegar trabalhos dos mais diversos tipos e fazer, para saber como é que é, para aprender a fazer. Então, não pode ter medo, assim, tem que estar sempre se pondo à prova e se desafiando. Esses quadrinhos aí, não me esqueço nunca, porque era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito na vida. Assim. Tinha o desafio que tinha que caber dentro do balão, então não podia ter muitas palavras. Tinha o desafio que era para adolescentes, então as palavras não podiam ser muito difíceis, mas também não podiam ser muito bobocas. Tinha que ser uma combinação de linguagem boa, mas que não fosse exageradamente formal ou chata, né? E isso foi um desafio para mim, e eu achei super interessante resolver o problema de fazer as explicações caberem nos quadrinhos. Gostei bastante de fazer. Bom, a última pergunta para finalizar. Eu acho que você mesmo já disse, né, que a profissão é muito desafiadora, né? A profissão de tradutora, a gente tem que aceitar desafios. E a gente quer saber quais os maiores desafios que você enfrentou como tradutor e as perspectivas que você tem para a profissão no futuro, a profissão de tradutor. No meu caso, acho que não é o mesmo de vocês. O maior desafio meu foi não ter formação na área. Então, quando eu comecei a traduzir, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu só tinha o conhecimento de língua estrangeira.
E olhe lá, tinha muita coisa de língua estrangeira que eu não, achava que sabia e descobri na vida real que não sabia, tive que aprender. Então, por muitos anos eu tive que correr atrás desse conhecimento que eu não tinha. Aí tive que ler por conta própria muitos livros sobre tradução, tive que estudar por conta própria muito vocabulário, muitas coisas que eu não sabia. Quando tinha algum curso, eu fazia e tal, para me atualizar e tal. E isso, vocês não vão ter essa dificuldade, porque vocês já estão, desde a graduação, já em contato com essas teorias, com essas metodologias, de uma maneira muito mais sistematizada do que eu. E aí a gente cai. Aí acho que mesmo a pessoa tendo feito graduação ou não tendo feito graduação, tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar acontecer. Mas a gente fatalmente deixa acontecer, tá? Já fiquei sabendo disso, que é cair numa coisa chamada síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? A gente tem ideia que a vida vai nos dar um curso que a gente vai fazer, se formar. E quando a gente estiver formado no curso, a gente vai saber tudo sobre o assunto do curso que a gente fez. E que a pessoa formada no tal do curso, que tem diploma do tal do curso, vai saber resolver todos os problemas relacionados à profissão em qualquer situação. Isso é totalmente real. Na área de tradução, não tem nada a ver com a realidade. Tá? Se uma pessoa diz para vocês, eu sei fazer tudo, é mentira. Só que aí, cada vez que a gente arruma um emprego para fazer, um trabalho para fazer, uma tradução para fazer, cada vez a gente vai ter muitos momentos dizendo para si mesmo lá, dentro da cabeça, tá? Você não é bom o suficiente, você não sabe fazer isso. Vai sair uma porcaria isso que tu está fazendo, porque tu disse que sabia fazer uma coisa que tu não sabia. Todo mundo vai descobrir que tu mentiu, que tu disse que sabia fazer isso. Essa voz não vai embora nunca. Todos os dias essa voz vai dizer a vocês que vocês não têm capacidade de fazer uma coisa. O segredo da profissão é sobreviver a essa voz. Tá? Porque ninguém faz trabalho bem feito sem duvidar também. Duvidar faz parte de fazer o trabalho bem feito. Porque se a gente não duvida, a gente faz o trabalho mal feito, a gente faz de qualquer jeito. É se duvidando que a gente se atiça a fazer melhor. Só que essa dúvida, ela pode ser uma dúvida produtiva, te levar a querer aprender, a melhorar, a ser um tradutor cada vez mais experiente, melhor, com maior conhecimento. Essa dúvida pode paralisar também. No momento que a dúvida paralisa, ela não está mais sendo útil. E acho que é muito importante a gente saber lidar com essa dúvida de uma maneira que ela não nos paralise. Eu falando assim, parece que eu não sou paralisado eu sou paralisado pela dúvida muito frequentemente. Não sei quase nada de japonês, todos esses anos estudando, e não sei fazer quase nada em japonês. O que eu consegui fazer até hoje é porque eu fui atrás de como é que se fazia. E não tenho certeza se fiz bem. Mas eu acho que ter essa humildade faz parte. Vai ter pessoas que vão dizer para vocês, não, vocês têm que ter confiança, serem confiantes. Essa coisa de ser confiante e dizer que eu faço isso, aconteço, ótimo, muito bom, funciona em alguns contextos. No contexto de tradução, não funciona. Não funciona porque vão ver que a tradução está mal feita, por mais confiante que a pessoa seja. O segredo na área de tradução é aprender e nunca parar de aprender e não achar que tem que saber tudo desde o início. Com o tempo a gente vai sabendo um pouquinho mais, mas não é tanto assim, não. Cada trabalho de tradução que eu pego até hoje, eu tenho que procurar um monte de coisa. E tem vezes que a gente procura e não acha. Tem vezes que a gente procura, acha, entende o que quer dizer, mas não sabe dizer em português. Por aí vai. Então, é uma profissão que é uma profissão de solucionar problemas. E essa coisa de solucionar problemas pode ter consequências psicológicas negativas se a gente não tomar cuidado. Tem que tomar cuidado em gostar de si mesmo e procurar estar sempre aprendendo, mas não se chicotear demais, não se torturar demais. Muito bom. Muito bom, Andrei. Foi muito esclarecedor. Com certeza aprendemos bastante coisa, assim. E, assim, eu queria fazer mais uma pergunta final. Você falou que está trabalhando uma tradução atualmente, né? Sim, mais de uma. É verdade. Por curiosidade, eu queria saber, né, o que você está trabalhando atualmente. Vamos ver. Eu estou traduzindo um romance
em conjunto com outro tradutor que traduz do alemão, porque o romance foi escrito por uma autora que escreve em alemão e em japonês ao mesmo tempo. Então, a gente pegou o romance dela em japonês e o romance dela em alemão, e a gente está traduzindo todo o romance do japonês e do alemão ao mesmo tempo, e comparando um com o outro, para decidir como é que a gente vai fazer em português. Isso é um trabalho do cão, e vai demorar um tempão para ficar pronto, mas é fascinante, assim, absolutamente fascinante. Eu tenho um projeto pessoal de traduzir as 3 principais antologias poéticas imperiais japonesas. Claro que eu não vou traduzir a antologia inteira, porque as antologias poéticas japonesas têm entre 5.000, 1.000 e tanto, 2.000 poemas. Isso é impossível de fazer, a menos que eu me dedicasse a minha vida inteira a fazer isso. Então, eu quero criar pequenas seleções das 3 grandes antologias poéticas imperiais. A do meio eu já fiz. Foi publicada esse ano. Ninguém sabe que foi publicada por causa da pandemia, não teve nenhuma divulgação. E eu fiz logo em seguida que eu terminei 100 Poemas e 100 Poetas, se chama Poemas do Japão Antigo, Seleções do Kokin Wakashu. O Kokin Wakashu é a grande antologia poética imperial do meio. Tem uma que vem antes, que se chama Manyoshu, que é de poemas arcaicos, e tem uma que vem depois, que se chama Shinkokinshu, que é a que foi organizada pelo Fujiwara no Teika, que é o mesmo que organizou 100 Poemas e 100 Poetas. Eu vou fazer de trás para diante. Eu vou agora fazer a mais recente, a Shinkokinshu, que vai se chamar Poemas do Japão Medieval, seleções do Shinkokinshu. E aí, no ano seguinte, se tudo der certo, aí eu vou fazer os poemas do Japão Arcaico, seleções do Manyoshu, para ter uma caixa, né, que a gente chama, né, quando a gente vai na livraria comprar uma caixinha, assim, vai ser a caixa com os 4 volumes, 100 Poemas e 100 Poetas, o Manyoshu, o Kokinshu e o Shinkokinshu. Até enxergo em sonhos, assim, como é que vai ser a caixinha, coisa mais linda. Mas, por enquanto, eu estou no meio do projeto. Estou fazendo o Shinkokinshu no momento. Certo. Então, desejamos muita boa sorte e meus parabéns pelo todo esse trabalho, né, completo. Obrigado. Obrigado pelo convite para falar. Quando começa a falar, eu não paro mais, né? Muito obrigado por ter acertado o convite de participar dessa entrevista.